Boa tarde a todas e todos. Nós estamos começando mais um seminário do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos para mais de 60, eu perdi a conta de fato, em geral eu conto antes do evento, mas começamos em 2020, em fevereiro de 2020, e desde então temos convidado pesquisadores e pesquisadoras para apresentar resultados de pesquisas sobre políticas educacionais aqui para a rede do Estado e também para o público em geral. O Escritório de Evidências, ele, além dos seminários, faz um boletim que a gente chama de Educação em Evidências. Aqui na tela vocês podem ver o e-mail da nossa área. Caso vocês queiram participar do mailing, receber os boletins, receber as notícias com a programação dos seminários, é só escrever para esse e-mail, evidências@educação.sp.gov.br, sem cedilha e tio, que a gente inclui a pessoa que passa a receber. Em relação aos seminários, a gente sempre gosta de dizer que esse é um espaço para um debate científico, acadêmico, e como todo espaço de debate dessa natureza é um debate franco, a gente não faz uma comunicação chapa branca, obviamente, então, para dizer que as opiniões manifestadas aqui pelas pessoas que a gente convida não necessariamente são as opiniões da secretaria, mas elas conduzem para uma reflexão crítica que é sempre necessária para melhorar as políticas públicas. Então, depois que o convidado de hoje, que é o Alex, falar, as pessoas de fora que estão assistindo ou pela rede, pelo aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, pelo canal Gestão, podem fazer perguntas pelo aplicativo, pelo chat. E as pessoas que são de fora, aqui também na tela vocês vão ver esse link de interação. É só a pessoa anotar, por gentileza, porque ele remete a um Google Forms em que a pessoa fala o nome e faz a pergunta ao palestrante. Então, eu vou dar mais um tempinho para quem não conseguiu anotar ainda. E agora eu passo, então, a falar um pouco do seminário de hoje. O nosso convidado é o Alex Felipe Rodrigues Lima. Ele é mestre em estatística pela Universidade de Brasília, em 2016, e bacharel em estatística pela Universidade Federal de Goiás, em 2013. Ele é pesquisador em estatística do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Estado de Goiás. Foi assessor da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia entre 2019 e 2020, e pesquisador visitante no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre 2017 e 2019. Ele desenvolve pesquisas sobre avaliação de políticas públicas e atualmente é gerente de estudos e avaliação de políticas públicas do Instituto Mauro Borges, que a gente mencionou. O Alex vai falar do estudo de avaliação de impacto que ele fez da escola em tempo integral na rede estadual do Estado de Goiás. Então, o título da apresentação é Avaliação de Impacto da Escola Estadual de Tempo Integral e Indicadores Educacionais do Estado de Goiás. Vou ler um pouquinho o resumo da apresentação. Ele discute como as literaturas nacional e internacional não apresentam consenso sobre os efeitos da implantação das escolas de tempo integral sobre o desempenho educacional dos alunos, quando comparadas às escolas com turno padrão. Aliás, Alex, se você puder desenvolver um pouquinho essa reflexão, acho que está previsto, né, pelos seus slides. Essa é um debate muito importante. O estudo do Alex busca estabelecer evidências empíricas com a experiência da rede estadual do Estado de Goiás. Os principais resultados indicam que o programa de educação integral propicia que os alunos apresentem um resultado significativamente superior. Além disso, detectaram-se efeitos negativos e significativos em relação à taxa de reprovação e abandono escolar.
Em outras palavras, a ampliação das escolas integrais parece configurar uma estratégia efetiva para a superação das principais dificuldades associadas ao sistema público de ensino brasileiro. Então, desde já agradecendo que você tenha aceitado o nosso convite, a palavra é com você, Alex. Muito obrigada. Boa tarde, obrigado, Maria Elisa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho do nosso trabalho. Eu, como você falou, atualmente sou gerente de estudos e avaliação de políticas públicas, e a gente tenta, na medida do possível, né, que é pequena, mas tentar apontar, né, os efeitos das políticas, e essa, né, específica aqui, das escolas integrais, foi uma que a gente conseguiu ter um resultado bem interessante, bem legal. Queria também parabenizar, né, vocês aí por essa estrutura do escritório de evidências. Eu não tinha visto ainda algo parecido e achei sensacional, né? O gestor vai ter a oportunidade aí de ter uma estrutura aí onde ele vai ter uma resposta, assim, de políticas, né, exitosas, então ele vai ter menor chance de errar, né? Ele vai ter mais assertividade na sua tomada de decisão. Ainda mais nesse contexto, né, pandêmico, onde a gente está com um problema aí na educação muito forte, né? E os recursos também são limitados, né? Então acho que vocês estão de parabéns e tentar trazer algo parecido aqui para o estado de Goiás. Eu acho que toda secretaria deveria ter um escritório, assim, de evidências, né, em sua área, né? Então, sobre o trabalho, eu fiz em conjunto, né, a gente fez em conjunto com o Eric Alencar de Figueiredo. Atualmente o Eric é presidente do IPEA, né, na época ele era subsecretário de Política Fiscal na Secretaria de Política Econômica, com Felipe Rezende Oliveira. Ele é professor lá na Universidade Federal de Mato Grosso, e o Rodrigo Nobre Fernandes, que é professor também em Economia da Universidade de Pelotas. Então, são 3 grandes pesquisadores, a gente debateu muito, até hoje a gente conversa sobre trabalho, aparece que um trabalho aqui, outro ali, a gente está melhorando, a gente já está apresentando em vários lugares, né, então a gente está colhendo vários feedbacks aí, vários conselhos, né, para a gente tentar melhorar mais ainda o trabalho. Então, ciência é assim, né, ciência a gente continua, né, fazendo trabalho. É um trabalho que a gente tem bastante confiança nos resultados, mas mesmo assim, a pessoa tem um olhar diferente, né? Ah, você poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, e a gente fica aqui testando para ver como que fica, né? Como comporta os resultados, como que fica o negócio, né? Tá. Então, se puder passar a primeira tela, o objetivo do trabalho, essa estruturação da apresentação, melhor falando, né? Então, vou falar do objetivo do estudo, vou dar uma motivação, né? Por que é importante avaliar, né, essa política, né? Onde ela está inserida, qual o contexto, né? Qual a perspectiva futura aí dessa política. Depois eu vou falar rapidamente aqui do programa do Estado de Goiás, como evoluiu, como atualmente está, tá? É algo bem rápido. Qualquer coisa também, o trabalho já está publicado, né? Tem um e-book da ENAP, e também foi publicado um texto para discussão aqui no IMB, né? Então, qualquer coisa, né? Como eu vou falar aqui de forma resumida, né? Então, qualquer coisa, tem o texto já publicado e é fácil acesso, a gente tentou escrever tudo direitinho lá, né? Então, vai ter a parte de evidências, né? A gente traz algumas evidências internacionais, evidências aqui brasileiras, né? Como a Maria falou, né? Já teve pessoal aí de Pernambuco, né? Com o estudo deles. A gente até cita o trabalho deles aqui, é algo bem legal, né? Mas, infelizmente, são poucos os estudos, né, Maria? Ainda não tem muita análise, assim, focada nas escolas integrais, né? Então, a gente fala um pouquinho dos dados, da estratégia empírica, né, que a gente utiliza, dos resultados e as considerações finais, tá? Então, o objetivo do trabalho, se puder passar a tela, é avaliar o efeito da política, né, de escolas integrais
da rede estadual do Estado de Goiás, né, nos indicadores educacionais. Os indicadores são taxa de aprovação, reprovação, abandono, a Prova Brasil, né, de português, matemática e IDEB, né, isso para o ensino fundamental, e para o SAEGO, né, que aqui a gente não conseguiu fazer, né, para a Prova Brasil, tem uma limitação, para o ensino médio, então a gente utilizou esse sistema de avaliação do Estado. Ele é bem similar, né, ao SAEB, e é algo que a gente conseguiu fazer assim anualmente, né, porque o Prova Brasil tem um intervalo de 2 anos, né. Então, o SAEB aqui foi bem legal para o ensino médio, né? Então, a gente avalia lá a prova de português, matemática e as taxas de rendimento, né, em aprovação, reprovação e abandono, tá? Então, se puder passar a tela, então, aí eu coloquei a capa das duas publicações, né, saiu um e-book aí do prêmio, esse trabalho foi premiado com a 3ª colocação, nesse primeiro Prêmio Nacional de Educação, é algo que a gente não estava esperando, mas foi bem legal, fiquei bem feliz com esse resultado, e a gente também publicou no site do IMB, né, IMB, para quem não conhece, é um instituto de pesquisa vinculado ao Estado de Goiás, né, ao governo do Estado de Goiás, e a gente brinca aqui que ele é um pouco de IPEA, um pouco de IBGE, porque ele calcula o PIB, e ele também trabalha, assim, com essa vertente de avaliação, de estudos socioeconômicos, então, ele é um mix dos dois, né. Então, quem não conhece, se quiser visitar o site, é bem interessante, tá? Pode passar, por favor. Então, aqui eu já falei o objetivo, né, que a gente avaliar o efeito dessa política, né, da rede estadual goiana, nos indicadores educacionais. Pode passar, por favor. E aqui o contexto, a motivação, né. Essa política, ela está inserida no Plano Nacional de Educação, né, é uma meta, existe uma meta lá, né, 25% dos alunos, né, deve estar em jornada em tempo integral. Essa é a meta que tem tanto no PNE, que é o Plano Nacional, e o PEE, que é o Plano Estadual. Então, as duas políticas têm essa previsão, e aqui eu estou colocando o comportamento da série histórica aqui, desde 2014 a 2020, né, então vocês veem que a meta é 25% dos alunos, né, na jornada de tempo integral, e atualmente 13% dos alunos estão nesse contexto, né, então essa evolução histórica do Estado de Goiás, tá? Então, aqui é a fotografia do Estado de Goiás. Brasil é um pouquinho melhor, mas né, ainda está longe da meta também, né? O valor é 3,5. Então, avaliar essas políticas, né, se faz extremamente necessário, porque não é aumentar o número de vagas de qualquer forma, né? Então, a gente tenta aqui ver a realidade do Estado de Goiás. Será que a política... A gente tem uma perspectiva de forte expansão, mas será que a política do Estado de Goiás, ela está sendo efetiva, né? Ela está sendo eficaz? Está melhorando, de fato, o ensino, né, para esses alunos beneficiados, né? Então, é nesse sentido que a gente tenta motivar aqui, né, essa discussão, né? Então, aqui 3% dos alunos ainda estão, né, nessa jornada em tempo integral. No outro slide, a gente tem o percentual de escolas, né, que 25% das escolas é a meta lá, em 2024. 50% das escolas tem que estar nesse regime, né, que elas vão capturar 25% dos alunos, né. Então, atualmente, a gente está aí com 25,6%, né, então, de fato, ainda tem um grande esforço, né, até 2024, e assim, aí com base nesses resultados, né, a gente espera, né, colocar um tijolinho aí no sentido das evidências, né? Será que case goiano é legal? Será que quais foram os resultados, né? Quais foram os avanços? Então a gente tenta responder essas questões aqui, tá? Pode passar o slide, por favor. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do contexto, né?
o programa, né, de escolas em tempo integral, né? Ele tem três grandes objetivos, né, que é a formação completa do estudante, né, oferecendo atividades práticas, iniciação científica, tutoria, aulas de projeto de vida, né? Então, ela tem essa previsão, né, de desenvolver o aluno de forma integral, né, em todas as suas dimensões, seja na dimensão intelectual, física, emocional, social, cultural. Para isso tem uma série de metodologias, eu vou apresentar aqui, é algo bem interessante, tá? Então, o programa, ele vai além do que passar o dia todo na escola, né? Então, tem uma série de metodologias, uma série de... A escola tem uma dinâmica bem interessante, né, visando esse desenvolvimento integral, né, do ensino e da criança, do adolescente, né, do estudante. Pode passar para mim também, por favor. Então, evidências internacionais, né? Então, pode passar, por favor. Então, assim, não há consenso, não há evidência consensual ao redor do mundo, né? Então, tem três citações aí, que eles falam, olha, o ensino integral, não há evidências que melhora, de fato, os indicadores educacionais, né? Então, aqui a gente colocou dois trabalhos, um da Dinamarca e outro da Holanda, duas experiências onde eles aumentaram a jornada diária, né, de aula, e não teve efeito, né? Então a gente tem essa ideia de que não existe atualmente. Então, a ideia do trabalho é colocar mais um tijolinho aí nesse muro que é a evidência, né? Então, a gente aqui tenta colocar aqui o case goiano, né? Pode passar para mim, por favor? Então, aqui, a experiência da Holanda, dos autores aqui, Mary e Clavering, né? Em 2013, pode passar, por favor? Eles... Pode passar? Pode passar, de novo. Então, eles fizeram um estudo, né, de um experimento aleatorizado em 7 escolas holandesas, né, que tiveram esse ensino prolongado, né. Então, o programa ele foi curto, de fato, né, foram apenas 11 semanas, né, entre abril e julho, e as evidências apontaram que não houve impacto significativo nos indicadores, né, de leitura, de matemática. Então esse case lá na Holanda não foi interessante, assim, nesse sentido de melhoria dos indicadores educacionais. Pode passar para mim, por favor? O outro estudo que eu mencionei é da Dinamarca, de Jensen, né, também publicado em 2013. Pode passar. Pode passar de novo. Então, ele examinou, né, esse efeito das horas, do aumento das horas anuais de ensino, né, e, assim, lá teve o Ministério da Educação estabeleceu umas mudanças, né, em 2003, e ele buscou explorar essa variação no número de horas, né, das escolas primárias. Então, não teve efeito nem em leitura, né, na alfabetização que eu falei, a leitura, e porque ele fala lá que o público lá, ele acha que a alfabetização ocorre muito mais no ambiente doméstico do que na escola, sabe? Então, é mais ou menos isso que ele aborda, tá? O próximo, pode passar para mim. Agora, a experiência brasileira, né? Acho que você pode passar de novo, porque vai aparecer o autor, mas eu acho que é Costa, né? Costa, 2017. Isso aqui é até pro caso do estado de Goiás, né? Que ele examinou aí, usando um próprio score, né, examinou aí o efeito da escola em tempo integral, né, do estado de Goiás, é uma outra metodologia. Então, aqui a gente está tentando também ter um avanço em relação a esse trabalho, que a gente usa uma outra metodologia, que é a diferença, que eu vou falar lá na frente, e a gente também insere o contexto do ensino médio, né? Então, aqui ele focou apenas nos estudantes do ensino fundamental. Então, ele encontrou efeito positivo em matemática e português para os alunos do 9º ano,
mas para os alunos do 5º ano não teve efeito. Tá? Pode passar também. Então, esse é o case goiano. O próximo, então, já é uma experiência pernambucana, né? Araújo e autores aí em 2020 publicaram um paper bem interessante. Pode passar sobre o case deles lá. Né? Eles avaliaram, né, o efeito nos indicadores das provas do Enem. Né? Então, a evidência encontrada sugere que os alunos apresentaram melhor desempenho nas provas do Enem, que é bem legal, né? E eles vão além, né? Eles falam que o impacto pode residir, de fato, no aumento do número de aulas, hora-aula, né? Dessas atividades extra-classe e atividades extra-classe. Então, eles aplicaram um método interessante, que é o diferença, que é um método quase experimental, comparando escolas em tempo integral com as demais escolas públicas, né? Então, bem legal. Próximo slide, por favor. Então, o próximo paper também é do caso pernambucano, pode passar, por favor, apareceu o nome do autor, que é o de Rosa e et al. Também, o que muda aqui, basicamente, é a metodologia, né? Ele usa aqui tripla diferença, variável instrumental, e é o mesmo público, né? Então, são 2 estudos, diferentes autores que colocaram aí um tijolinho aí no mundo das evidências, né? Bem legal isso, né? Então aqui eles avaliaram também esse efeito das escolas em tempo integral. E eles também encontraram efeito positivo, eu acho. Tá? Então, pode passar, por favor. Então, a linha do tempo aqui. Então, eu fiz algumas apresentações e, assim, a gente começa em 2004 com grande expansão desse tipo de política no estado de Pernambuco, né? Só que aí a gente procurou mais textos, tal, e a gente achou algumas iniciativas em 1950, em Salvador, Bahia. Então, já tinha algumas experiências lá. Então, desde a década de 50 tem esse tipo de escola, né? Em 60 também teve alguma iniciativa em Brasília, né? Então, é algo que... Aí, em 2004, né, nessa década de 2000 aí, que teve uma expansão muito forte dessa política, né? Então, pode passar, por favor? Em 2000 e... Pode passar. Então, olha lá. Então, teve uma expansão muito forte, né, em Pernambuco, e ele buscava reduzir os índices de revasão e melhorar o desempenho dos alunos, né, nos testes de desempenho, né, no desempenho educacional. Em 2006, pode passar, por favor. Em 2006, deu-se início aqui no estado de Goiás, né, no ensino fundamental, anos iniciais. 31 escolas foram beneficiadas nesse ano, tá, de acordo com essa portaria. Pode continuar, por favor, pode passar. Então, em 2007, no outro ano, então iniciou em 2006 com as escolas fundamentais, anos iniciais, em 2007 expandiu para os anos finais, tá? E incluiu mais 9 escolas. Próximo, 2011. Em 2011, essa política já atendia 120 unidades escolares, né? Tinha uma carga horária de 10 horas diárias. Os componentes curriculares do núcleo comum eram trabalhados no período matutino, no vespertino era trabalhado os componentes, né, relacionados à atividade pedagógica, da área de linguagem, matemática. Pode passar, por favor. Em 2012, foi feita uma grande reformulação dessa política, né, então, que entrou, acho, se não me engano, o Itaú Social, né, o pessoal do Unibanco que a gente estava falando, né, Maria? Então, aqui, o pessoal ajudou bastante, né, nessa reformulação. Pode passar. Em 2013, foi expandido para o ensino médio, né, em conjunto, porque também foi lançado um programa federal, né, para implementar no ensino médio também, acho que é o ensino médio em tempo integral, o programa federal é isso. Então, foi feito em 15 unidades escolares,
com tempo de permanência aí de 9 horas, né, mais ou menos. Pode passar, por favor. Em 2016, a SEDUC unificou todas as propostas pedagógicas, né, relacionadas à educação integral, criou um núcleo diversificado para ampliar esse núcleo básico, né, então, entrou algumas outras metodologias, algumas outras disciplinas aí, dentro desse núcleo diversificado. Os docentes aqui passaram a ser integralmente da escola, trabalhar de forma integral nessas escolas, então, ficam 40 horas semanais nessa escola, então é um regime de dedicação exclusiva na escola, que é algo bem legal, e também poderia variar o tempo, né, do menino na escola, né, poderia variar entre 9 horas e meia e 10 horas. Então, em resumo, em 16 também houve um avanço aí, né, com essa dedicação exclusiva dos docentes, né, acho que tem uma outra dinâmica, né, esse tipo de escola, então, é um avanço. Próximo, por favor. Então, em 2020, a lei número 20.917 de 20 instituiu o programa de educação plena integral, né, então aqui a gente já tem uma variação aí na jornada diária, 7 ou 9 horas, né, já a depender do modelo de unidade escolar, né, se for 7 horas aí tem 2 turnos, e as aulas, né, das 7h30 às 5h30, né, então a matriz curricular tem esse núcleo comum e o núcleo diversificado. O núcleo diversificado é composto por todos esses itens aí, práticas experimentais, preparação pós-médio, estudo orientado, projeto de vida. Então, todas essas disciplinas entram no núcleo diversificado e são desenvolvidas de forma integrada, tá? Os dois núcleos, né? Então, tem um horário para cada um, é bem interessante. Tudo isso que eu falei aqui, Maria, eu acho que quando a gente for estudar essa política, né, que a gente tem que estudar o porquê das coisas, né, então, estava muito bem documentado, sabe, a gente conversou com o pessoal da SEDUC, né, daqui de Goiás, e foi bem interessante, sabe, porque estava tudo muito bem documentado, então, a gente cita no trabalho esses links, então, foi muito de fácil acesso, sabe. Então, o diálogo, né, foi bem legal, a gente deu até parabéns para Márcia Rocha, que é a superintendente, né, porque eu já tive experiência de estudar algumas políticas onde não tinha nenhuma memória, um documento balizador da política, né, então, eu fiquei bem feliz aqui com a documentação dessa política. Interessante. O próximo, pode passar para mim. Senão a apresentação ia ficar bem legal, mas eu queria mencionar que essa série de metodologias pode influenciar de uma forma legal aí no contexto, né, dessa política, né? Então, tem uma robótica educacional ali, o nivelamento, então tem algumas ações bem interessantes. Passando, por favor. Pronto, então, dado esse contexto do porquê, né, é importante avaliar essas iniciativas de escolas de tempo integral, né, a perspectiva aí de grande crescimento, né, dessas escolas no estado de Goiás, em todo o Brasil, acho que está longe de bater a meta, né. Então, vamos para a parte dos dados e estratégia empírica, né. Então, aqui a gente conseguiu as informações com o pessoal da SEDUC, né, a gente conseguiu as escolas que se transformaram em tempo integral e o ano que ela se transformou. Então, foi uma política que, a cada ano, iria entrando, as escolas iam aderir ao programa, né? E era escolha da própria secretaria, tá? Então, pode passar, por favor. Então a base de dados do grupo de tratamento, né, que eu posso falar assim, então, foi obtido pela SEDUC. No INEP, a gente, no Censo Escolar na Prova Brasil, a gente conseguiu as variáveis de controle e as variáveis de desempenho dessas escolas. Então, a gente
As variáveis de interesse aí, como eu tinha falado lá no início, é Prova Brasil, português, matemática, e as taxas de aprovação, reprovação e abandono. As variáveis de controle, para a gente tentar isolar esse efeito e estabelecer que ele seja um efeito causal, né, a gente conseguiu, né, nos dados do censo escolar, né, então a gente usou biblioteca, laboratório de ciências, informática, sala de leitura, internet, então, tudo aí a gente colocou como controle, para a gente ter certeza que, ter confiança, né, que o efeito ali da variável de impacto é um efeito causal e está limpo, né, de variáveis omitidas, né? Então, basicamente, entre 2000, o programa ele começou em 2006, né, no estado de Goiás. Porém, o censo, a gente teve uma grande dificuldade com o censo em 2006 e 2005. Então, o que a gente fez? A gente excluiu as escolas ali do início e trabalhou apenas com as escolas que foram implementadas a partir de 2008. Não era grande perda, era, acho que, 25 escolas. No contexto 120, a gente acho que poderia excluir, tá? Então, acho que o sistema era diferente do censo escolar, por isso que a gente não deu conta de começar em 2005, né, que seria o mais legal. Então, a nossa análise aí é dos tratados entre 2008 e 2019. Para o ensino médio, foram 65 escolas, né, a partir de 2013, né, que foram transformadas, né, em ensino integral. E o grupo de controle, né, que a gente usa na metodologia, são todas as outras escolas, tá, do ensino público, tá? Então, todas as outras escolas, a gente serve como comparação aí para nós, nosso contrafactual, né? Pode passar, por favor? Aqui a gente colocou para motivar também o desempenho das escolas integrais, né, em alguns indicadores, né, comparando a escola integral com a escola não integral, né. Então aqui é o box plot, né, com a distribuição aí, com a dispersão das escolas aí de acordo integral ou não, né, ao longo do tempo, desde 2005, né. Então, assim, você pode ver que o verdinho que a escola é integral, né? Então, por exemplo, na aprovação, a partir de 2013 ali, é muito forte, né, o avanço da taxa de aprovação. E isso aí, na maioria dos indicadores, né? IDEB também, a partir de 2013, aí, há um descolamento entre as escolas integrais, né, na mediana ali, que essa caixinha, a barrinha de cima, né, a bordinha de cima é o terceiro quartil, o tracinho é a mediana, a borda de baixo, primeiro quartil, né? Então, a mediana das escolas em tempo integral é superior a partir de 2013, em comparação com as escolas não integrais, né? Mas isso não é o efeito causal, né? Aqui é uma análise descritiva, então a gente não pode assumir que isso seja um resultado, né, limpo, assim. Então, aqui é mais para motivar que, assim, ocorreu algo diferente nessas escolas, né? Será que isso vai ser verdade? Será que isso vai ser um impacto? Tá? Pode passar, por favor. E assim, para a gente ter um efeito mais limpo, a gente tem que estar ciente que a gente está sujeito a alguns vieses, né? E o primeiro viés que veio à mente foi o viés de seleção dos alunos, né? Será que as escolas estão selecionando os alunos, né? A política, ela não prevê forma nenhuma de seleção dos alunos, tá? Então, a gente falou com o pessoal da SEDUC, falar, não, né, o aluno está lá, se ele estiver na escola, ele vai continuar, né? Mesmo assim, a gente quis testar isso, né? Será que existe algum viés de seleção? Será que alunos que estavam na escola quando ela virou, se transformou, né, em tempo integral, elas estavam no ano anterior? Então, é isso que a gente tenta mostrar aqui. Então, esse é o box plot, né, das escolas em tempo integral, por coorte aqui, por exemplo, em 2013, as escolas integrais, que se transformaram em integrais em 2013, né, que é o verde. Esse outro verdinho é de 2014, e o roxo é 2017. Então, vocês podem observar que a mediana, né, desse percentual de alunos do segundo e terceiro ano, né, que estavam na escola
no ano anterior, ele é muito parecido com a mediana das escolas regulares, né? Então, a gente tem uma confiança aqui que, não, de fato, não tem um viés de seleção de alunos, tá? E a gente ainda testou, na próxima slide, se poder passar, a gente ainda faz esse teste de médias, tá? Então, a gente testou aqui, será que alunos regulares, em comparação, a média do percentual de alunos das escolas regulares que estavam no ano anterior é igual das que se transformaram em 2013, né, em escolas integrais. Então, aí o p-valor foi significante, foi não significante, né? Não há evidências contra a hipótese de diferença, né, de igualdade, né? De igualdade, assim, das proporções, tá? Só em 17, que é interessante, que o percentual, a probabilidade, né, o percentual de alunos do segundo e terceiro ano que estavam na escola no anterior, ele é superior, né? Então, é algo bem interessante, que as outras escolas têm um percentual inferior, né? Tá, então, pode passar, por favor. Então, estratégia empírica, né? Então, a gente adotou aqui um modelo de diferença, que é um modelo quase experimental, né? A gente aqui, o ideal era ter o menino, o mesmo menino, né, que foi na escola integral e comparar com ele na escola padrão, né, e ver a diferença aí do desempenho, mas isso não é possível, né? Então, a gente recorre a esses métodos quase experimentais, nesse caso aqui é uma variação da diferenças, né, proposta por Carla Luiz Santana, em 2020, onde aqui é possível a gente colocar, assim, esse método, ele capta de uma forma melhor essa situação onde as escolas entram, né, adotam a política ao longo do tempo, tá? Então, essa ferramenta é bem legal, esse método sensacional. O Santana é um brasileiro, fenomenal o trabalho dele, né? Então, aqui nessa metodologia, a gente também faz uns testes para avaliar se existem tendências paralelas, né, que é uma hipótese dessa metodologia, que a tendência paralela a gente avalia se existe alguma coisa influenciando no grupo de tratamento e no grupo de controle antes da política. Então, é isso que a gente tenta capturar. Então, aqui é muito fácil de ter a ideia de testagem dessa hipótese. E assim, com essa metodologia, a gente permite que os impactos dos programas sejam calculados de forma que as diferenças não observáveis referentes às escolas fixas no tempo não enviesem o efeito de interesse, tá? Então, a gente tem confiança aí que não tem influência de variável omitida, né, não tem nenhuma confusão aqui sobre o efeito, tá, do programa. E com esse método, né, os resultados podem ser apresentados de 4 maneiras, né? O efeito médio da política, né, ao longo do tempo, o efeito por ano, que é o efeito calendário, o efeito por tempo de exposição, será? Então, aqui a gente avalia se o efeito heterogêneo ao longo do tempo, será que, com o passar do tempo, as escolas vão aumentando o efeito, né? Então, a ideia é essa. E também o efeito por grupo de tratamento, aqui é por coorte, né? A ideia de coorte. Então, será que as escolas que se transformaram em integrais em 2008 são diferentes, né, de 2011? Então, a gente tenta capturar isso, tá? Pode passar, por favor. Então, aqui já é os resultados, tá? Então, esse aqui é o coeficiente, são os intervalos de confiança, né, do coeficiente de impacto do método, né, de diferenças. Então, aí é 95% de confiança. Então, lado esquerdo fundamental, lado direito médio. Cada caixinha é em cima de um indicador de interesse. Eu não estou vendo direitinho, né, achei que ia ficar melhor. Mas vamos focar no ensino médio, que o efeito, o comportamento é sensacional. Esse aqui é o tempo de exposição, né? Então, vocês
vocês olharem no trabalho, tá bonitinha essa figura, né? Vocês vão ver que é menos, acho que é menos 5, menos 6, menos 4, né? Zero é onde começa a política, né? Então, nesse tempo antecessor à política, vocês podem observar que o intervalo de confiança, ele contém o zero, né? Então, não tem nada influenciando a política, não é a política, é o grupo de controle, o grupo de tratamento antes da política, tá? Então, não tem nenhum efeito aí que possa dar problema no nosso coeficiente de impacto, tá? Então, a partir do momento que você aplica a política, então você pode ver que já tem um outro comportamento dos indicadores. E são em todos os indicadores, né? Pode ver que a barrinha, por exemplo, esse primeiro aqui, a taxa de abandono, eu não estou vendo direito, mas deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Qual que é aqui? O primeiro do ensino médio aqui, né? Que está no superior aqui, é o abandono. Então, pode ver que o impacto é muito forte em cima do abandono, né? E o impacto, ele até cresce. Então, ao longo do tempo, com o passar do tempo, o impacto vai ter aumentando. Então, em todos os indicadores, existe esse comportamento para o ensino médio. Para o ensino fundamental, existe também esse efeito, né? Você pode ver em alguns, mas não é em todos os indicadores, né? Pode observar que, por exemplo, a aprovação no ensino fundamental, que é essa barrinha amarela, né? Esse gráfico tem a barrinha amarela, já não é tão claro esse efeito, tá? Assim, em alguns anos tem efeito, em outros não tem, né? Então, é bem interessante, tá? Pode passar, por favor. Aqui, o próximo é o ATT médio por ano, né? Então, aqui a ideia, será que a política em 2013 foi diferente de 2014? Então, a gente tenta capturar esse efeito calendário, né? Então, no ensino médio, como era de esperar, né? Já que no tempo lá de exposição, né, a gente tem esse efeito aí depois da política, então, nos anos também, a maioria deles tem um efeito, né? A política tem um efeito aí, independentemente do ano, né? Então, é algo bem legal. No ensino fundamental também tem esse efeito, né, em alguns, mas não é em todos, né? O efeito não é tão claro assim em todos. Mas Alô? Oi? Aconteceu alguma coisa? É, Caiu? caiu, acho que caiu por um tempo a nossa rede, mas eu acho que agora se recuperou. Deixa eu só verificar um pouquinho aqui com um momentinho só. Acho que agora tá ok, não sei. Karen, se você puder dizer que tá tudo ok aqui pra gente, tá voltando. Teve uma. Pode continuar, por favor, Alex. Teve uma queda de rede, eu acho. Então, pode passar no slide, eu já tinha terminado esse. Vocês entenderam esse? Perderam. Eu não sei onde que eu parei, quando caiu, né? Então, pode passar esse, por favor. Então, agora é o efeito por grupo de tratamento. Aqui a ideia é a gente avaliar o efeito da coorte de tratados ao longo do tempo. Então, a ideia é a gente ver, será que as escolas de ensino médio de 2013 teve um efeito
ao longo do tempo, diferente das escolas que foram tratadas em 2017? Então, isso que a gente tenta avaliar, porque pode ter essa diferença, né? Pode ter uma diferença aí do impacto nessas escolas. Então, como pode se observar aí no lado do ensino médio ali, então, existe uma heterogeneidade, né, em alguns indicadores, mas o que importa é que todos têm um efeito claro aí do impacto da política nos indicadores educacionais, né? Então, 2013 o efeito, ele tem que ter um intervalo de confiança menor, né, em alguns, e para as escolas que foram tratadas em 2019 ali, o intervalo de confiança é maior, mas é significativo, né? Acho que é isso mesmo. Não, 19 em alguns não é significativo, né? Então, estou vendo aqui a linha do zero, né, está inserida dentro do intervalo de confiança. Tá? Então, pode passar, por favor. Então, as considerações gerais, né? Então a gente espera aí colocar, né, um tijolinho aí nesse muro aí das evidências, né? Mostrando o case do estado de Goiás, e os resultados, assim, vão em linha do trabalho de Costa, do Araújo, né, no sentido que a exposição do programa de tempo integral propicia um efeito positivo nas escolas tratadas, né. Então, nos indicadores de rendimento ali das provas, existe uma ideia do efeito positivo, né, no desempenho dos alunos, e negativo e significativo em relação à taxa de aprovação, taxa de reprovação e abandono, né? Então, a gente tenta levantar essa bandeira, né, das evidências desse caso goiano, e a gente tem uma perspectiva aqui, Maria Elisa, de uma expansão. A gente teve uma expansão muito forte esse ano, sabe? O governador, ele abriu, né, a primeira SEDUC aí, mais 100 escolas em tempo integral no estado de Goiás, né? Então, com esse estudo, a gente tem evidência, né, que, olha, está sendo feito algo interessante, algo legal, né, e que a gente pode estar no caminho certo, né, de melhorar o desempenho dos alunos aí, né, nos indicadores educacionais. Tá? Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu falar. Não sei se eu fui bem didático, acho que eu fiquei um pouco nervoso em alguns pontos, mas eu queria agradecer a oportunidade. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode tentar esclarecer. E o que eu não souber, eu vou perguntar ao pessoal da SEDUC. Tem um contato bem legal lá com eles, eles ficaram bem felizes também com os resultados. Tá? Perfeito. Alex, o que a gente não entendeu, a gente pergunta agora, né? Obrigada pela sua apresentação. A gente vai pedir de novo para a produção mostrar o link de interação para o público externo, que está nos assistindo de fora. Então, porque o pessoal da rede pode fazer perguntas pelo chat do Centro de Mídias, e esse link, que é https://bit.ly/evidências 13/5, que é a data de hoje, a pessoa pode fazer perguntas para você. Nós já temos algumas perguntas engatilhadas aqui, um momentinho só. Aqui a primeira pessoa é a Cristiane Aparecida Tomás, ela não diz de onde é. Ela pergunta o seguinte: boa tarde, queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre os diferentes resultados de pesquisas no exterior e no Brasil em relação aos resultados da escola em tempo integral. Será que não estamos comparando contextos muito diferentes? Em país em que a escola pública é boa, horas a mais talvez não façam diferença, mas no contexto brasileiro talvez as escolas fiquem melhores nesses programas. O que pensa a respeito? Obrigada. Eu acho que é melhor a gente ir respondendo aos poucos, enquanto a gente aguarda outras perguntas. Então, a palavra é sua, Alex, por favor. Maria Elisa, eu até concordo com ela, assim, eu penso da mesma maneira. Até o autor ali, acho que na Dinamarca ou na
na Holanda, ele fala, né, que, olha, o efeito aqui não é tão legal porque a alfabetização ocorre em casa, então na escola não tem muita importância ele ficar o dia inteiro, não, né? E aqui o nosso contexto é bem diferente, né? Então, eu concordo com ela, né? Eu gosto dessa escola integral, porque às vezes a criança, né, ela é bem vulnerável, né? Então ela vai até se alimentar mais vezes que em casa, né? Então ela vai ter uma perspectiva, assim, de uma saúde nutritiva melhor, né? Saúde também, uma saúde bem melhor, né? E isso interfere, né, no desempenho do aluno, né? Então, eu penso, assim, um pouco, o contexto é muito diferente, né? A gente pegar a Dinamarca e a Holanda é bem diferente do estado de Goiás. Então, e é diferente de Pernambuco, mas a gente tenta pegar essa evidência e mostrar, olha, mas por que ele não deu certo? Então, quando a gente for montar o nosso aqui, a gente tem que pegar essa experiência e tentar adaptar a nossa realidade, né? Essa bandeira aí que a gente levantou, que não tem consenso, é mais nesse sentido, né? Que, assim, não tem muitos estudos, e os que tem, fora, não tem efeito, né? Mas aqui no Brasil, a gente já tem efeito no estado do Pernambuco, né? Então, tem 2 estudos apontando por efeito legal, interessante. Estado de Goiás também. Em breve a gente vai ter São Paulo, né, Maria Elisa? Então, a gente tenta pegar todas as experiências e ver quais são as práticas exitosas aí, né, que aí tentando melhorar, né, a educação em todos os lugares, né, no nosso país. Eu acho que eu respondi. Tá certo. Vocês estão me ouvindo, né? Eu estou na dúvida se estão. Ok. Sim. Então, eu vou fazer a segunda pergunta. Um momentinho só, por favor. É do Pedro Paulo Sampaio. Ele diz assim: parabéns pelo estudo. Não entendi muito bem os gráficos. Gostaria de entender onde o impacto no abandono foi maior, se no ensino fundamental ou no ensino médio, se teve diferença, né? E o impacto no desempenho variou entre as etapas de ensino? Obrigado. Eu queria acrescentar não, somar a ele um pedaço de pergunta, porque, diferentemente do estado de São Paulo, que começou pelo ensino médio, vocês começaram pelo ensino fundamental, correto? Correto. E daí, a pergunta seria, se o efeito é gradual, se as crianças que desde o ensino fundamental já estavam nas escolas integrais, se elas geram um desempenho ainda maior no ensino médio, se vocês não conseguiram investigar isso. Esse caso específico, Maria, a gente não conseguiu, porque a gente não, nossa unidade de análise aqui foi escolas, né? Então, a gente não conseguiu acompanhar os alunos, né? E acho que nem vi estudos nesse sentido ainda. Porque é muito difícil o acesso a essas informações, né? Então, se vocês aí derem essa oportunidade do pessoal fazer, eu acho que vai ser legal, né? E eu acho que esse tempo deve ter um efeito maior, né? Quanto mais tempo o menino, se ele começar lá do ensino básico, né? Anos iniciais, no ensino integral, né? E até o ciclo completo, né? Até o ensino médio, né? Eu acho que pode potencializar, né, um efeito maior na vida desse menino. Então, eu acho que, assim, esse caso específico a gente não consegue, né, afirmar. Mas aqui, como a análise nossa é de escola, né, e tem escola, Maria, aqui em Goiás, que o ensino, ela tem, por exemplo, escola, etapa de ensino médio, ensino fundamental. O ensino fundamental tem tempo integral, mas o ensino médio às vezes não tem, entendeu? Então, aqui vincula escola e etapa, tá? Então, Entendi. na hora da gente encontrar o grupo de tratamento, a gente teve que tomar esse certo cuidado, tá? Então, se puder colocar o gráfico lá na apresentação, né, na parte dos gráficos, tenta explicar melhor, né, o efeito.
Acho que pode ser, deixa eu ver se pode ser isso. Ele pergunta do abandono e do desempenho, né? O abandono é sempre esse da barrinha vermelha, né? Então, esse aqui do ensino fundamental, né? Esse primeiro gráfico, assim, aqui. Né? Então, só recapitulando, cada barrinha desse, né? É o intervalo de confiança do coeficiente de impacto que foi estimado, tá? Então, nesse caso do abandono para o ensino fundamental, né, a gente está avaliando aí por grupo de tratamento, tá? Então, pode observar que no ensino fundamental, as escolas que foram implantadas em 2013, ela tem um efeito redutor do abandono, né? Porém, as outras escolas, como tem o traço do zero, né, tem interseção com o traço do zero, então não tem um impacto significativo. Então, essa é a análise. Então, aqui a gente vê que tem uma heterogeneidade entre as coortes. Para o ensino médio, que é mais ou menos a mesma posição, só que no ensino médio, né, que é do outro lado, você pode observar que, exceto 2019, independentemente do ano de implantação da escola, né, em tempo integral, existe um efeito redutor aí do abandono. Tá? Só em 19 que não teve, às vezes é porque a escola que as escolas são transformadas em tempo integral em janeiro, sempre no início do período letivo. Tá? Então, às vezes, o tempo ainda foi muito pouco, né, e o deve, sei lá, para o Brasil, o abandono é anual, né, mas às vezes não teve tempo, né, de ter um efeito legal aí, né, ao longo do período, que aí é 19 e é só um ano, né, de experimentação de impacto, né, então talvez seja muito pouco aí do tempo. Aí é mais ou menos isso que eu tentei explicar aqui, tá? Então assim, há uma heterogeneidade, então o efeito no ensino médio ele é muito mais forte, muito mais claro, tá? Então, no ensino fundamental, existe um efeito, né, mas ele é em alguns indicadores, né, por exemplo, nesse caso aí, abandono no ensino fundamental, o efeito tem alguns curtos, outros não, né? Por exemplo, taxa de aprovação já não tem efeito, né? Porém, assim, português, em 3 cohorts tem um efeito, né? Aí, quando você pega lá o tempo de exposição, esse efeito permanece para todos. Então, o efeito é muito mais claro para o ensino médio, né? Para o ensino fundamental. Perfeito. Eu queria, não sei se concluiu, desculpa, não sei se eu te interrompi. Então, eu queria aproveitar esse gancho para fazer umas perguntas minhas, né? Na verdade, assim, a primeira questão é se o Estado de Goiás tem alguma previsão de aprofundar esse estudo, né? Porque pensando assim, a gente, como o Estado de São Paulo, não investigou dessa maneira os efeitos do nosso programa de ensino integral. Ao mesmo tempo, como no Estado de Goiás, o programa foi mudando um pouco, né? Você mesmo mostrou que a questão da dedicação integral, da dedicação exclusiva do professor, só começou em 2016, correto? Enquanto que, no caso de São Paulo, isso começou desde o início do programa. Por outro lado, alguns elementos, né, que você menciona, no nosso caso, houve uma expansão maior do programa nesses últimos anos, mas para fazer essa expansão, alguns critérios que antes exigiam, por exemplo, que a escola tivesse quadra, tivesse alguns ambientes de espaços físicos nas escolas, precisaram ser reduzidos porque, de outra forma, a gente não alcançaria, por exemplo, escolas mais periféricas, escolas com alguns problemas, mas que teriam um público interessado. E daí,
Só repete mais uma vez, qual foi o período dessa avaliação, dados de que anos que vocês usaram, para ver se a gente já tem o resultado de uma mudança? Não sei se eu estou sendo clara. Porque a metodologia aí, diferenças, é a diferença entre tratamento e controle antes da política, né, contra a diferença depois da política, né? Então, a gente tem a necessidade aí de ter esse antes e depois. Para o ensino fundamental, Maria Elisa, nosso painel, vou chamar assim, o nosso painel de dados, ele é de 2007 a 2019. Ele é bianual, né? Anos ímpares, né? Não sei se é bianual, certo? Mas ele é 2007, 9, 11, 13, tá? Então, esse é para o ensino fundamental. Para o ensino médio, aí a gente utilizou os dados do SAEG, né? E o painel foi 2011 a 2019. A gente tem aí os indicadores em todos os anos. O SAEG é uma prova bem similar, né? A SAEG. E você pega os resultados, são bem correlacionados. Né? A gente utilizou esses indicadores, tá? Então, 2011, 2019, médio, 2007 a 2019, anos ímpares, fundamental. E daí a continuidade da pergunta seria a seguinte, existiria como no futuro, por exemplo, tentar isolar o impacto de determinado aspecto de gestão da política nos resultados? Ou seja, por exemplo, eu estou aqui conjecturando, porque isso é interessante, isso é relevante para o nosso caso, né? Vou explicar onde eu quero chegar. Haveria como estudar depois, em algum momento, se o resultado geral do programa em Goiás mudou a partir da exigência de dedicação exclusiva de 40 horas na escola, porque também esse elemento do modelo pedagógico, aqui a gente justifica como uma ideia de um vínculo mais forte entre o professor e a sua escola, e daí entre todos os atores da comunidade escolar, talvez gerem um impacto tão ou mais relevante do que o aumento da carga horária de português e matemática, como foi o caso do estudo do Leonardo Rosa recente. Ele sim olhou a coorte, né, acompanhou alguns alunos ao longo do tempo, mas ele só olhou o impacto da carga horária. Ou seja, ele falava que no estado de Pernambuco havia uma diferença muito grande entre a carga horária das escolas regulares em português e matemática e as escolas integrais em português e matemática, fazendo supor que essa ampliação da carga horária gerava o resultado melhor no desempenho dos alunos. Mas daí a gente pergunta também sobre a ótica de uma reflexão sobre o que exatamente acontece nas escolas em tempo integral. Será que o elemento do acolhimento, do pertencimento do jovem à escola, motivado principalmente pela presença mais forte dos professores, mais próximos dos alunos, será que isso não gera impacto? Isso seria possível investigar em algum desenho de pesquisa? Maria Elisa, eu acho que seria até interessante vocês pensarem em mini experimentos, sabe? É difícil que o resultado, a gente tem que pensar direito, né, como que montaria isso. Mas, assim, eu pensando aqui, com base nessa metodologia, né, que eu apresentei para vocês, por exemplo, ali a partir de 2016, nossa política aqui, a escola, né, o professor fica em tempo integral lá na escola também, né, 40 horas. Então, essa coorte, né, eu penso que ela pode ser um pouco diferente, né, das demais. Né? Tá certo que você tem um tempo de maturação, né, mas eu penso que talvez vocês poderiam pensar em experimento para tentar testar isso, né, e comparar.
sei lá, nota bimestral, né? Uma coisa nesse sentido. Mas eu acho que dá para, a gente tem que pensar em como montar, né, esse experimento, né? Porque não, tá? Então, não sei se eu respondi direito, mas às vezes a metodologia ali, né? Porque aqui a gente analisa coorte, ano, então, no ano específico de 16, teve efeito, foi o ano que eu implementei a jornada em tempo de dedicação exclusiva para professores. Teve efeito? Então, a gente tenta essa abordagem mais qualitativa do efeito, né? Então, será que aconteceu naquele ano específico? Será que aconteceu a partir daquele momento onde eu começo a ter um efeito, né? Então, essa heterogeneidade que eu tentei trazer aqui para vocês é pensando nesse sentido também, tá? Entendo. Teve várias questões que a gente até levou para a superintendente e falou, mas por que acontece isso aqui depois desse período, né? Aí, não, aí foi implantado tal coisa, aí ela é especialista, sabe tudo, né? Aí é sensacional. Né? Então, a gente une, né, o quantitativo, né, que é isso que a gente trouxe, para o quali, né, para a vigência dela, Entendo. Essa entendeu? seria, entendi, não, a gente está num processo de reflexão sobre pesquisas, né, das nossas políticas, e essas questões são relevantes para a gente ir conduzindo algumas formas de investigação, né. Daí agora, a sua fala agora me sugeriu uma outra pergunta, que é, que devolutiva vocês, como pesquisadores, deram para a Secretaria de Educação, e se os resultados desse seu estudo vão gerar ou podem gerar ajustes na política, porque também essa é uma questão crucial, né? Que é esse o motivo da gente fazer os seminários e da gente falar do que é a gestão baseada em evidências. Não basta a gente ter a avaliação se a avaliação não alimenta, retroalimenta um ciclo de replanejamento. Então, se você puder contar um pouquinho desse relacionamento, do que está sendo pensado ou não, e qual é a sua visão sobre isso, por favor. Assim, na época a gente fez, porque assim, a gente, primeiro, eu consegui os dados, né, aí falei para ela, ó, em breve eu vou entrar em contato com você para me mostrar os resultados para você vou estudar a política, né, porque a gente também tem que entender uma série de coisas, né, para fazer a avaliação, mesmo que seja quantitativa, né, então, mas a gente tem que ter essa parte qualitativa bem embasada. Aí, a gente rodou, né, os resultados, eu e o Felipe fez uma reunião com ela, muito boa, né, e a gente apresentou os resultados, né, aí ela deu feedback dela em algumas coisas, principalmente nessas posições que a gente tem, começar a partir de 2008 e tal, é melhor para vocês mesmo, porque o sistema não era tão bom, sabe? Então, essa parte a gente não tinha tanto conhecimento. E assim, aí já tinha a expectativa de ter essa abertura de mais 100 novas escolas, sabe, Maria Elisa? Ela falou, não, o governador quer abrir, mas isso aqui vai ajudar muito mais ainda na minha justificativa, sabe? Porque agora eu tenho evidência de que a gente está no caminho certo. A gente tem alguns problemas? Tem, mas a gente, na média, está indo... o nosso programa está surtindo efeito, né, na vida dos alunos, né, dos estudantes. Então, eu rodei, né, toda a SEDUC mesmo, não só na área dela, no estudo, colhi alguns feedbacks e foram bem legais, até hoje bem legal, o pessoal, né, tanto da parte da academia quanto de lá, dá algumas ideias, assim, o que falta é tempo, né, às vezes para a gente continuar o estudo e tal, e ter mais evidências ainda, né, tá? Mas isso que você fala é absolutamente fundamental, assim, de que justamente o resultado do estudo de vocês foi importante para consolidar a política, né, ou para dar continuidade a ela. Nós recebemos mais uma pergunta
mas eu acho, assim, eu não sei, eu acho que você não vai saber responder, porque, como você mesmo aponta, você fez uma análise estatística e não é uma pessoa do campo educacional, né? A pergunta é da Maria Paula Barbosa, ela pergunta, notei que no programa de vocês consta robótica educacional, e a pergunta dela é, isso acontece desde o ensino fundamental? E daí eu acrescentaria, assim, achando que talvez você tenha informação, ou talvez você possa nos remeter a alguém da Secretaria de Educação de Goiás, se você tiver um ponto de contato para a gente conversar, porque a pergunta da Maria Paula é sobre robótica educacional, mas eu notei também que no início da sua apresentação, você menciona iniciação científica, que estava no nosso programa, no início do nosso programa, a ideia de excelência acadêmica e da parte de iniciação científica, da questão de ciências, era muito forte, por isso a gente fazia muita ênfase nos laboratórios de ciências matemáticas, o STEM, e isso foi um pouco reduzido e meio que foi substituído por robótica na lógica educacional. O que você tem de informação que você possa nos passar? Sobre a robótica, eu posso passar o contato da superintendente para você, viu, Maria Elisa? Eu acho que ela é uma pessoa acessível, assim, tranquila. Né? Acho que ela vai até ficar feliz, né, de ter essa troca de experiência com vocês, né? Acho que vai ser legal. Agora, sobre a robótica, é uma metodologia, né, que está inserida ali no núcleo diversificado, né? Então, como é executada, assim, eu não tenho a informação, eu não me lembro de cabeça, assim, sabe? Acho que a gente escreveu no texto alguma coisa, como que ela é feita, né, como que ela é realizada, né, como que ela se integra aí na política, mas, de fato, agora eu não tenho essa informação, assim, ou eu esqueci, vocês me desculpem. Não tem problema nenhum. Olha, mas a gente pode conversar e ver nessa questão, tá? Tá, joia. Bom, a gente chegou, assim, essas eram as perguntas que a gente tinha. Eu tive algum problema aqui na minha tela que eu não estou mais enxergando vocês, mas eu acho que se vocês estão chegando e me ouvindo, é o que importa. Queria mais uma vez agradecer a sua participação e pedir para que você mantenha em contato, caso estude faça uma outra investigação de política educacional, esteja aqui com a gente para contar os resultados, e agradecemos, sim, esse contato de alguém na secretaria, para a gente conhecer o programa, porque o que a gente tem verificado, e isso acho que é relevante para uma agenda de pesquisa, é que cada estado, as linhas gerais do programa são as mesmas, ou seja, o próprio aumento da grade horária gera um aumento de tempo de aprendizagem nas disciplinas, né, nos campos curriculares, e isso fatalmente gera melhorias, mas essa investigação mais fina dos efeitos de cada componente do modelo, ou seja, verificar será que a gente consegue isolar esses impactos. Será que é mais importante ter um monte de aulas de matemática e português, ou a tutoria, ou o acompanhamento mais direto, mais personalizado do aluno pelo professor na escola em tempo integral, é o pulo do gato, né? Então, assim, agradecendo mais uma vez, eu vou dar a palavra para você, para os seus agradecimentos finais, daí a gente encerra. Maria Elisa, eu quero agradecer demais vocês a oportunidade de expor o nosso trabalho aqui, o estado de Goiás, né, que acho que foi algo, eu fico bem feliz, tá, pelo interesse de vocês, parabenizo vocês, né, por toda essa estrutura aí do escritório de evidência, acho que é algo que tinha que ter em toda a gestão pública, em toda secretaria tinha que ter um lugarzinho lá, um hub,
né, onde a gente vai ter essas informações, assim, de maior qualidade, né, esses dados e tal, né, então, mas é agradecer mesmo, e eu tenho outros estudos, eu até compartilho com vocês depois, né, se vocês tiverem interesse, né, a gente tem o maior prazer de apresentar, tá? Tem alguns colegas também, os coautores, né, posso até abrir para eles apresentar. Como eu falei, eu nunca dei aula, eu não sou tão didático, não sou muito bom para falar, né, mas eu me esforcei, né, para deixar muito bem claro, né, tudo aqui, que acaba que a gente sabe tudo, né, assim, foi feito, e às vezes expressar, né, é difícil, né, essa didática. Então, de agradecer qualquer dúvida, você tem meu contato, pessoal, pode passar para o pessoal também, e obrigado, tá? Imagina, foi ótima a conversa, e sim, assim, a gente conta também com cada pessoa que a gente convida para ampliar a nossa rede de contatos. Fique à vontade para passar o nosso e-mail para os seus colegas, caso tenham estudos sobre política educacional que queiram apresentar, a gente olha, a gente avalia, né? E de fato, eu esqueci de falar no início, e para quem ainda está assistindo, é importante, que eu soube do seu estudo justamente por conta do prêmio que a ENAP e o FNDE fizeram. Eu conheci a iniciativa tardiamente, sim, só quando já tinham sido escolhidos os estudos aprovados, mas foi por intermédio deles que a gente chegou aos autores dos melhores trabalhos. Então, mais uma vez, parabéns. E essa iniciativa que a ENAP e a FNDE fizeram também é fundamental para provocar mesmo a investigação científica da política educacional. Então, a quem está nos assistindo até agora, muito obrigada pela audiência, chamemos assim, e daqui a 15 dias temos outro seminário, as informações a gente divulga pela rede, pelo boletim, tá certo? Boa tarde e abraços a todos. Tchau, gente.